Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, hoje irei começar o assunto de equações e as suas características. Então, nós iremos partir aí para um estudo já focando na resolução de circuitos eletroeletrônicos, tá? Já que nós temos fórmulas e partindo dessas fórmulas, muitas vezes aí chegamos em algumas equações que devem ser resolvidas. Legal. Portanto, os objetivos para a aula de hoje são os seguintes. Conceituação inicial sobre equações e as suas características. Na sequência, definição conceitual de incógnita através de exemplos em equações com uma ou duas incógnitas. E a resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita, que é o que interessa para nós, a princípio. Muito bem. Então, conceito sobre equação. Nós temos que equação é uma igualdade que se verifica para determinados valores atribuídos às letras, que se denominam incógnitas. Legal. E a incógnita? A incógnita é a quantidade desconhecida de uma equação ou de um problema. Aquilo que é desconhecido e se procura saber, enigma, mistério. Então, aquilo que não se conhece é o que nós chamamos de incógnita. E as incógnitas, elas estão presentes nas equações, numa relação de igualdade. Certo? Então, o conceito aí básico, né, e o conceito inicial de equação é isso. Temos uma definição para equação e uma definição para incógnita. Muito bem, em exemplificação, né? Então, vamos para um exemplo aí, para dois na realidade. Temos aqui uma equação onde nós temos o x, né, que é a nossa incógnita, menos 2 igual a 5. X menos 2, primeiro membro. 5, segundo membro da equação, né? Do lado direito da igualdade. Isso daqui, essa igualdade, essa equação, só é verdade se x for 7, pois 7 menos 2 dá 5. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo, temos 3x mais y igual a 7. Então, incógnita, aquilo que se desconhece, é o x e o y. Legal, primeiro membro e segundo membro, como já vimos. Legal. Só que essa igualdade só é verdadeira para alguns valores de x e y, como por exemplo, x igual a 2, y igual a 1, x igual a 1 e y igual a 4. Vamos pegar aqui x igual a 2 e y igual a 1. Se eu substituir x por 2, teremos 3 vezes 2, 6. Y vale 1. 6, que eu obtive aqui, mais 1 dá 7. Então, correto. Segundo caso, x igual a 1. Então, 3 vezes 1 dá 3. Y, 4. 3 que eu obtive mais 4, 7. Então, esta equação se torna verdadeira para estes dois casos, né? Os valores atribuídos às incógnitas que tornam verdadeiras as igualdades denominam-se raízes da equação. Então, nós temos, por exemplo, para a primeira equação, o item A, nós temos a raiz 7, né? X igual a 7. É o resultado, tá? A resposta da equação é 7, que chamamos aí de raiz. Muito bem. Se a equação contiver apenas uma incógnita e se o maior expoente dessa incógnita for 1, então a equação é dita equação do primeiro grau a uma incógnita. Então, as equações que nós vemos aqui são equações do primeiro grau. Aqui nós temos uma incógnita e aqui nós temos duas. Aqui é xy e aqui era apenas x. Como o expoente é 1, né, nós temos que a equação do primeiro grau. E se eu tivesse x elevado ao quadrado? X com expoente 2. Então, nós teríamos uma equação do segundo grau. Legal? Muito bem. Resolução de uma equação do primeiro grau a uma incógnita.
Resolver uma equação é determinar sua raiz, ou seja, a sua resposta, a sua solução. No caso de uma equação do primeiro grau, a uma incógnita, consegue-se resolvê-la isolando-se a incógnita no primeiro membro e transferindo-se para o segundo membro, ou seja, a direita, da igualdade, os termos que não contenham a incógnita, efetuando-se a operação inversa. As operações inversas são adição e subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação, ou seja, tudo aquilo que, ao fazer de forma invertida, eu chego do que nós queríamos ali como resposta, Então, se eu tiver, por exemplo, 2x igual a 1, puxa, o 2 está multiplicando, então para eu ter só o x eu tenho que dividir, Se eu tiver x mais 2 igual a 0, o x está somando com 2, é uma adição, então eu tenho que subtrair 2 para ter o valor de x da incógnita no primeiro membro, do lado esquerdo da igualdade. Então nós devemos trabalhar com essas operações inversas para conseguirmos isolar a incógnita nas nossas equações. Legal, procedimento de cálculo. Aqui eu trago 4 exemplos. Primeiro exemplo, x mais 2 igual a 7. Legal. O que eu faço? Não estou somando 2? Sim. Então subtraio 2 do lado esquerdo e do lado direito. 2 menos 2, 0. 7 menos 2, 5. X mais 0 é 0. E 5 é o que nós temos do outro lado. Então x igual a 5. Muito bem. X menos 3 igual a 0. Se eu estou fazendo subtração, o inverso é soma. Então, se aqui é menos 3, eu somo 3 do lado esquerdo e para manter o equilíbrio da equação, somo 3 do lado direito. Aqui vai ficar 0 mais 3 dá 3. E aqui, 3 menos 3, 0. Mais x, x. Então, x igual a 3. Legal. 2x igual a 8. Aqui nós temos multiplicação, conforme eu disse. Para isolar o x, eu preciso fazer a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, se eu dividir por 2 dos dois lados, manter o equilíbrio da equação, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x é x. 8 dividido por 2, 4. Portanto, x igual a 4. Professor, estou na dúvida se é essa a resposta mesmo. Bem simples. Pega a resposta e substitui no lugar do x. Se eu jogar 4 aqui, 2 vezes 4, 8. 8 é igual a 8? Sim, então eu acertei. Mesma coisa aqui, x igual a 3. 3 menos 3 dá 0? Sim, então eu acertei. No lugar do x, 5. 5 mais 2 é 7? Sim, então eu acertei. É o que nós chamamos também de prova real. Bacana. Agora eu tenho x sobre 3, 1/3 de x, que é igual a 5. Portanto, se eu multiplicar, porque é o inverso da divisão, é a multiplicação. Se eu multiplicar x por 3, dividido por 3, eu simplifico 3 dividido por 3 dá 1. Vai ficar só x vezes 1, que é x. Do outro lado, a mesma coisa. Se eu multipliquei do lado esquerdo, do lado direito também multiplico. 3 vezes 5 dá quanto? 15. Então, x igual a 15. Professor, será que dá isso mesmo? Vamos lá. 15 no lugar do x. 15 dividido por 3, 5. 5 é igual a 5? Sim. Então, a minha solução está correta. Tá certo, turma? Então, sempre que vocês tiverem que resolver aí algum sistema de equação, resolvi e cheguei num determinado resultado. Tenho ali a minha resposta. O que eu faço? Pego essa resposta e substituo lá no início, no que eu tinha como equação proposta. Substituí e obtive o valor do lado direito da igualdade, então significa que eu acertei, que eu resolvi de forma correta aquela equação. Legal. Se o coeficiente da incógnita for negativo, convém utilizar as operações dos sinais. Então, nós temos a operação de sinal, por exemplo, menos. Com menos,
dá mais. Mais com mais, dá mais, tá? Ou seja, sinais iguais resultam em sinal positivo. Sinais diferentes, como por exemplo, mais e menos, resulta em sinal negativo, resulta em menos. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais, tá? Então, legal. Tenho menos 2x igual a 8. Posso dividir, já que eu tenho uma multiplicação, por menos 2x, né? Então, menos 2 com menos 2 na divisão, menos com menos, mais. 2 dividido por 2, 1. Menos com menos, mais. 8 dividido por 2, 4. Portanto, x é igual a 4. Muito bem. Item B. 10 menos 5x igual a 35. Nossa, professor, agora ficou difícil, hein? Caramba, mas tem uma subtração, tem uma multiplicação ali no x. E agora? E agora? Agora é o seguinte, ó. Nós temos 10 com sinal positivo. Ou seja, o inverso é 10 com sinal negativo. Se eu faço isso de um lado, eu faço também do outro. Então, 10 menos 10, 0. Menos 5x vai dar menos 5x. Do outro lado, 35 menos 10, 25. Tá? Então, nós temos menos 5x igual a 25. Ah, agora está fácil, é só dividir por 5 dos dois lados. Não, não é dividir por 5 dos dois lados, né? Temos que dividir por menos 5. Por quê? Temos o sinalzinho de menos que a gente quer eliminar. E eu sei que menos com menos dá mais. E eu quero o valor de x, não de menos x. Então, menos 5 dividido por menos 5, 1. 1 vezes x, x. Beleza. 25 dividido por 5 dá 5. Mais com menos, menos. Né? Então, resposta x igual a menos 5. Ah, professor, resolveu, mas não sei, foi meio complicado isso daí. Vamos tirar a prova real. Pode ser. Menos 5. Né? Então, menos 5 no lugar do x vai ficar assim, ó. Primeira coisa, aqui já é menos, né? Menos. Com menos, dá mais. Beleza. Já eliminamos aqui a questão dos sinais. Menos com menos, dá mais. 5 vezes 5, 25. Então, é mais 25. 25 mais 10, 35. 35 é igual a 35? Sim. Então, eu acertei, está correto. De fato, o valor do x é menos 5. Mais um procedimento. Esse daqui é um pouquinho mais complicado, né? Um procedimento que eu deixei para o fim, para a gente executar aí mais passo a passo, né? Então, temos aí 5x menos 12 menos x igual a 3 mais x. Nossa, mas tem x para todo lado aí, professor. Como que eu faço? Vamos lá, com calma, né? Tem o x. Não tem o x aqui? Então, o que eu posso fazer? Se eu faço, por exemplo, quando eu tenho 10, eu faço menos 10. Se eu tenho menos x, né? Aqui no caso, e do outro lado eu tenho mais x, eu quero deixar o x só do lado esquerdo. O que eu faço? Para eliminar esse x, eu preciso subtrair, já que aqui eu estou somando. Então, eu faço x menos x, só que o que eu fiz do lado direito, eu tenho que fazer do lado esquerdo da igualdade, mantendo equilíbrio. Então, também faço menos x do lado esquerdo. O resto eu mantenho, copio. Tá? Legal. Menos x. Né? Menos x é assim. Estava devendo R$1. Né? Fui lá, comprei mais umas balas lá. E estou devendo agora mais R$1. Então, estou devendo R$2. Né? Então, aqui é menos 2x. Tá? Considere o x como se fosse a dívida. Né? Legal. E aqui, ó. Aqui eu tinha R$1. Eu fui e comprei R$1 de bala. Né? Então, o que acontece? Eu gastei R$1 que eu tinha. Então, agora eu não tenho nada. Então, aqui vai ficar 3 mais 0, que é 3. Ah, legal, professor. Ah, mas espera aí. Aqui é 5x, né? E aqui é menos 2x. Sim. Tá, bacana. No meio tem quem? 12.
Só que é menos 12, então eu quero eliminar ele para fazer x com x. Menos 12, para eliminar ele eu faço a operação inversa. Somo mais 12. 12 menos 12 vai dar 0, só que eu fiz do lado esquerdo da igualdade, faço também do lado direito. 3 mais 12. Né? 3 mais 12, 15, do lado direito. 12 menos 12, 0. Então ficou 5x menos 2x. Se eu tinha 5 reais, né, por exemplo, né, 5 reais, gastei 2, agora eu tenho 3 reais. Então eu tenho 3x, certo? 5x menos 3x. Se eu tinha 5 laranjas, né, chupei 3 laranjas, não é isso? 3 não, 2 laranjas, aqui eu tinha 5 laranjas. Chupei 2 laranjas, né? Se eu tinha 5 e chupei 2 laranjas, sobra quanto? 3 laranjas, ou seja, 3x. Tá? E do lado direito? 15. Agora ficou fácil. O inverso da multiplicação é divisão, só dividir por 3. Exato. Então aí, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x é x. 15 dividido por 3, 5. Portanto, resposta, x igual a 5. Duvido. Muito bem. Então, vamos lá. 5 vezes, quanto que vale x? 5. 5 vezes 5 aqui, de cara, 25. Muito bem. Só que eu tenho 5 aqui também, né? E 5 do outro lado. Para facilitar, aqui não deu 25? Sim. Menos 5, 20. Né? 20. 20 menos 12, 8. Então, do lado esquerdo nós temos 8. Lado direito, o x vale 5. 3 mais 5, 8. 8 igual a 8? Sim. Então, de fato, esta resposta está correta. X igual a 5. Tá? Gabarito coerente. Tá certo, turma? Então, é assim que nós fazemos. Professor, mas x, y, de novo, essa história de x, já tenho estudado no médio, fundamental, esse negócio de x eu não gosto. Por enquanto pode parecer meio nebuloso. Já não sei por que eu estou aprendendo isso, né? Onde que eu vou usar? Daí tem o seguinte aspecto. Você vai e pega um circuito eletrônico qualquer. Um fácil, vocês já conhecem bem. Fonte de corrente contínua e resistor. Vocês estão estudando em eletricidade e já devem ter visto aí análise de circuito de corrente contínua. Muito bem. Tem uma lei aí chamada de lei de Kirchhoff, tá? Não sei se estudaram ou se vão estudar ainda, mas irão estudar ainda esse semestre, caso não tenham visto ainda. Lei de Kirchhoff é fazer ali um somatório de leis de Ohm para tensão, por exemplo. Tá? Então, a lei de Ohm é tensão igual a R vezes I. Vocês conhecem? Muito bem. Supondo que eu conheço o R, não conheço o I. Mas eu tenho que somar duas leis de Ohm, que é igual a, por exemplo, o valor de uma fonte, que é 12 volts. Então, 12 volts, duas leis de Ohm, né? O valor da resistência, por exemplo, 100 ohms vezes corrente 1, mais uma outra resistência, 220 ohms vezes 1 e 2. Puxa, mas em 1 e 2, o que são isso? Esses dois parâmetros aí? São parâmetros de corrente na análise de um circuito. E 1 e 2, mas quanto que vale? Pois é, equação. Através de uma equação, que você não vai chamar de x, mas sim de I, né? Seria a corrente. Você consegue definir o valor dessas correntes. Aqui eu dei um exemplo I1 e 2, que seria algo similar àquele X e Y, lá dos primeiros slides. Mas eu posso ter, por exemplo, a própria lei de Ohm. Né? Eu tenho lá para um circuito com duas fontes. Então eu faço. O circuito tem uma resistência. Né? Então, o que acontece? A diferença de potencial está sobre a resistência. Então, eu teria uma fonte é 10, né? Outra fonte é 5. Então, 10 menos 5, supondo uma resistência de 100 ohms, seria igual a 100 vezes I.
Então, 10 menos 5 igual a 100 vezes z. Uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Resolve da forma que eu demonstrei aqui. Beleza, turma? E tem outras aplicações. Obviamente, essa é a aplicação que vocês conseguem enxergar de forma mais imediata, tá? Mas muitos outros projetos a gente trabalha bastante com equações, então é importante que vocês tenham esse conceito bem definido, aí, bem compreendido para os futuros estudos aí dentro da área de eletroeletrônica. Certo, turma? Agradeço mais uma vez aí a atenção de todos. Lembro sempre que estou disponível no Teams. Alguns já mandaram até mensagem no YouTube, respondi por lá também, não tem problema nenhum. Tá? Então, é importante essa interação. Assim como na semana passada alguns tiveram dúvida, se ficarem com dúvida nessa parte de equação, entre na reunião do final da aula que a gente conversa sobre dúvidas. Às vezes, como não surge nenhuma dúvida, a gente fala sobre outros aspectos, questão de volta às aulas, questão de aulas presenciais em laboratório, como seria, como ocorre naturalmente, né, durante um ano aí sem a questão da pandemia, mas enfim, tendo dúvidas, não interessa sobre o que a gente está conversando. Se entrar na reunião com dúvida, pede licença ali, né, dá boa noite aos colegas e fala, professor, estou com uma dúvida específica aqui, né, desculpa interromper aqui rapidamente, já fala a dúvida, tá? Isso caso a gente esteja conversando sobre outro assunto, porque muitas vezes ocorre, né, de começarmos aí a falar sobre o cenário atual mesmo do mundo, né, questões aí de empregabilidade, questões técnicas, mas questão da aula às vezes não surge muita pergunta relacionada a dúvidas durante a aula aí em questão, né? Então peço aí que vocês, caso tenham dúvida, né, não fique sem jeito, chega lá, pede licença, professor, então com uma dúvida aqui, pode responder para mim? Sim, tranquilamente, né? Dúvida ali é o foco, tanto que o nome da reunião é reunião de dúvidas, né? Dúvidas, interrogação, é isso aí que é o foco da reunião, tá? Então não se acanhem, chegue lá, perguntem, caso tenha dúvida. Se não tem dúvida, tudo bem, né? Vai lá, faz a lista de exercício, entrega, e se resolveu ali tranquilamente a lista, não ficou dúvida, não tem problema nenhum, tá? Mas se tem dúvida, então participem aí da reunião de dúvidas para sanar aí o que não ficou porventura aí bem esclarecido, certo? Grato a todos mais uma vez, turma, pela atenção. Desejo bons estudos. Até a próxima.